O Peru vive uma tragédia ambiental com derramamento de milhares de barris de petróleo no mar, ali bem perto ao norte de Lima, a capital do país. A transnacional responsável e dona do navio e também da refinaria proprietária do navio que fica ali perto de Lima, faz corpo mole, não quer pagar a multa e ainda utiliza métodos primários, como carrinhos de mão e baldes, para limpar todo aquele entulho. El gobierno peruano prepara sanciones para Repsol y clasificó el derrame como el peor desastre ecológico moderno en ese país. El crudo sorprendió en la costa a habitantes que se encontraban en 21 playas de distritos costeros al norte de Lima. Hasta ahorita hemos rescatado unos 17, 18 animalitos, de las cuales muchas han sido aves. Tenemos nutrias también, tortugas, los bebés marinos ya derivados por CEFOR. A situação levou o governo peruano, lá presidido por Pedro Castillo, um desses novos presidentes de esquerda e eleito pelo voto popular, aqui a Venezuela e o Equador, que têm expertise, ou seja, know-how e tecnologia para ajudar o país. Como diz aqui a vice-presidenta, que é afinada com o presidente, Dina Boluarte, que fez um chamado aos governos daqueles dois países para que ajudem a descontaminação do nosso mar, segundo ela. Aqui está a Dina Boluarte e ela diz que a empresa Repsol, assim como está agindo, ou seja, que mandou inicialmente carrinhos de mão e baldes para limpar o mar prejudicado com o decame do petróleo. Assim não vai se resolver nada, nem vai se limpar esses 6.000 barris de petróleo brutos derramado no mar. Como vamos limpar dessa maneira tão artesanal? Perguntou a vice-presidente. Tem que ser uma atenção com uma tecnologia alta. Por isso, há alguns dias, nossos países mais próximos que estão e são especialistas no manejo, no gerenciamento de derrame de petróleo cru, como é a Venezuela e o Equador. Peço a ajuda deles e que venham a nos apoiar o mais rápido possível. O presidente Pedro Castillo esteve várias vezes no local e conclamou também a ajuda internacional, mas principalmente do país, para resolver o problema. Ocorre que Castillo é um homem ali muito perseguido pela mídia e aquelas transnacionais todas que fazem essa campanha midiática contra ele. Ele, só para se ter uma ideia, está há 6 meses no poder e já sofreu alguns processos de impeachment, que lá é chamado de voto de não confiança ou declaração de vacância do cargo, já que há um sistema semi-parlamentar e do qual depende o presidente da República para nomear ministros e também o seu primeiro-ministro, que pode sofrer um voto de desconfiança, como já ocorreu. Só que ele se antecipou e nomeou um outro primeiro-ministro. E ainda teve de suportar, não é? E de forçar a demissão de alguns ministros que estavam sendo acusados, inclusive pela Marinha e as Forças Armadas, de terem ligação com terroristas. E aí o Castillo, que é muito hábil politicamente e também um sobrevivente, ele foi recentemente entrevistado, logo depois dos acontecimentos lá da Repsol,
Mas só que o jornalista só queria saber das posições ideológicas do presidente e não propriamente da situação que vivia, que é o drama desse derramamento de petróleo no mar perto de Lima. ¿Cómo es Cuba? ¿Es una dictadura? Bueno, a mí me gustaría tener una América Latina bien unida. E aí o jornalista pergunta, o que é que o senhor acha de Cuba? No, ¿qué piensa de Cuba? Por eso lo pienso como un país hermano. ¿Es una dictadura? Aí ele diz que pensa como um país irmão. E aí o jornalista pergunta, é uma ditadura? Cuba é uma ditadura? Bueno, habrá que preguntarle a los cubanos, ¿no? No, yo le pregunto A mí no me gusta. Yo le pregunto a usted para saber cuál es su parámetro de la democracia. Yo quiero Okay, en la no me digas que es una dictadura. no, ¿Cuba es democrática? Pero hay que preguntarle a los cubanos. ¿Y usted Yo cómo lo ve? no quisiera que ningún otro país... E aí o jornalista insistiu e ele disse o seguinte, olha, se é uma ditadura, se é uma democracia, você tem que perguntar a um cidadão cubano. país o otra persona se entrometa en la vida de los peruanos para... ¿Qué piensa de Venezuela? ¿Qué piensa de Venezuela? El régimen Bueno, igual... E aí, como costuma perguntar todo jornalista de direita, não é? E o que você pensa da Venezuela? Lo mismo. Y yo tengo muchos E aí ele diz a mesma coisa. venezolanos acá. Claro. Y el problema no es los venezolanos, el problema son los delincuentes. E aí o jornalista se refere aos venezuelanos, né, que procuram asilo político lá e estão emigraram muitos venezuelanos, e ele diz que também peruanos também emigraram para não só a Venezuela, como outros países, justamente açoitados pelas terríveis situações econômicas que estão vivendo na maior parte ali dos países latino-americanos. ¿No? Que hay que luchar. Los mismos venezolanos en contra de los venezolanos que le roban. ¿Pero por qué están acá? Bueno, ¿Por un éxodo masivo que viene de dónde? ¿Por qué están acá? Porque también hay muchos peruanos que también viven allá. Estamos... Sí, pero no hay un éxodo masivo de venezolanos reconocido a nivel mundial. Nosotros sí hemos hecho llamados, nosotros, no solamente venezolanos, también hay mexicanos. Presidente Castillo, ¿por qué tiene tanto miedo a pronunciarse de tres países? Cuba, Nicaragua y Venezuela. E aí o jornalista, que é um provocador, a gente conhece muito bem, é Fernando Rincon, da CNN. E a gente conhece que a sua atuação, não no ponto de vista jornalístico, mas principalmente de ativismo político, porque ele usou os microfones da CNN, inclusive naquele golpe militar que derrubou o presidente Evo Morales em 2019. Fíjese usted lo que se cocina. Se cocina todo esto que le acabo de decir del Sendero Luminoso. Una ideología, y cuando lo llevo al plano de las democracias y los derechos humanos, tampoco es concreto y no es claro. No es que no es claro. El Perú es rico en todo. Yo jamás voy a traer un modelo de afuera. Pienso crear un verdadero modelo democrático. Então, o Castilhos disse que não vai importar nenhum modelo de nenhum lugar, mas criar um modelo próprio do Peru para vencer o subdesenvolvimento e conquistar algum tipo de crescimento para o país, principalmente na área da educação. Abierto con los peruanos. Pero no se atreve a censurar o a pronunciarse en torno. Aí ele diz, é tão insistente, mas não se atreve a censurar esses regimes, né? No caso lá, Cuba, Venezuela e Nicarágua. Habrá países acusados de violar derechos humanos y usted no lo dice, y me lo acaba de decir, en estos términos que usted y yo entendemos, tanto peca el que jala la pata que el que mata la vaca. Así es. Hay tres regímenes que están acusados de violar derechos humanos. Quer dizer, aqueles três regimes, segundo os jornalistas, estão acusados de violar os direitos humanos. Y si usted no se pronuncia en torno a eso, es parte del problema. No soy parte de eso. Aí está dizendo o seguinte, se o senhor não se pronunciar sobre isso, quer dizer, sobre a violação desses direitos humanos, é parte do problema. Por eso, dígame entonces. Y no me gustaría de que el Perú se convierta en uno de esos modelos. No le gustaría. Reprueba los tres modelos. ¿Cómo que no repruebo? Los reprueba. Por no eso, adoptaría ninguno de esos cada modelos. país es autónomo.
E aí o jornalista quis envolver o presidente. Então você reprova aqueles modelos? Ele disse que não, que cada país escolhe, né, tem a liberdade de escolher seu regime. ¿Usted adoptaría el modelo cubano, el nicaragüense o el venezolano? Jamás. Jamás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es lo que el Perú emana, lo que el Perú dice. Yo tengo que estar en sintonía con mi peruano. ¿De dónde es usted? ¿De derecha, de izquierda, de centro? Yo soy una persona, yo soy un hombre del pueblo que abraza. Eso no es una ideología. Eso no es una ideología. El sentimiento. ¿Qué es usted? Ahora escúcheme. Ideológicamente soy un provinciano. Soy un maestro andino. Então ele disse, ideologicamente sou um provinciano, quer dizer, um provincial, um homem lá da província, e um professor, que eles chamam lá de maestro, né? Um professor andino, ou seja, lá daquelas regiões pobres do Peru.